Vamos começar. Vamos falar um pouquinho sobre procrastinação. Um dos temas que vocês, muitas vezes mais perguntam quando eu abro uma caixinha no Instagram, ou às vezes quando a gente conversa aqui na live. É muito comum quando alguém também inicia, por exemplo, fala assim: Fernando, tenho interesse em estudar e tudo, idiomas, mas eu não sei como lidar com a procrastinação, que é algo muito recorrente. Ou seja, a pessoa ela já tem uma preocupação muito grande no início dos estudos com a procrastinação, justamente porque já é algo que ela vem ali, entre aspas, travando uma batalha, já há um tempo. E como idiomas são um projeto, eles têm uma característica de serem um projeto muito específico, onde você tem uma estratégia, você não pode estar de qualquer jeito, de qualquer forma. Existem várias estratégias diferentes, mas existem pilares que você precisa respeitar para que você tenha um progresso real no idioma. E é muito comum que essa procrastinação, ela seja ali uma barreira de entrada em relação ao começo dos estudos. Então hoje a gente vai falar sobre procrastinação, lembrando que apesar de a gente sempre falar sobre linguística, a gente sempre fala sobre idiomas, sobre linguística, sobre técnicas de estudo. Hoje, não tá aqui na minha apresentação pessoal, mas muitos de vocês sabem, muitos de vocês ficam surpresos quando eu comento nas aulas, mas eu também sou psicólogo, então essa aula em especial, ela vai estar muito mais voltada para algumas estratégias, principalmente comportamentais, relacionadas a como fazer esse manejo, como fazer toda essa parte em relação a procrastinação. Lembrando que toda a linguagem que eu vou usar aqui, ela é mais simplificada, por adaptações e didática e simplificação. Tudo que eu vou fazer aqui vai ser de uma linguagem muito mais leve, tá bom? Se vocês tiverem interesse, depois a gente pode falar os termos mais técnicos em relação ao que eu vou trazer aqui, mas eu vou tentar trazer uma linguagem mais leve, mais tranquila possível em relação a essa parte, tá bom? Bom, pessoal, me apresentando rapidamente para quem está aqui pela primeira vez, meu nome é Fernando, eu sou brasileiro, moro no Japão, sou poliglota e linguista, fluente em 10 idiomas, sou professor há mais de 16 anos, a minha paixão é poder ensinar idiomas, aprender e poder ensinar idiomas, e trabalho com tudo que há de mais moderno em relação a gente entender como funciona o aprendizado de idiomas. Existem muitos mitos no aprendizado de idiomas e justamente a gente está aqui para poder falar deles também, para a gente poder comparar. Olha, gente, isso aqui fazia sentido quando a gente achava que isso funcionava, mas a evidência, sugere que isso aqui não é tão eficaz quanto a gente acha. Igual antigamente, pessoal, tinha muito hábito, antigamente assim, lá para 1890, 1900, 1920, começou a se popularizar de uma forma muito intensa o ensino de idiomas. Você pegava ali o disco de vinil, enfim, a ferramenta que tinha para você poder estudar, e você tinha ali, às vezes, falas que eram reproduzidas naquele disco, e a pessoa colocava aquilo e ia dormir, justamente entendendo que quando você fosse dormir, você escutando aquilo ali, você ia acordar com um conhecimento maior sobre o idioma, um domínio maior sobre o idioma, porque você dormiu escutando aquilo ali. Hoje a gente já sabe que, na verdade, quando você coloca ali um barulho, um som, algo pelo período da noite inteira, isso na verdade te atrapalha a dormir, porque você não cicla da forma adequada entre as fases do sono, e consequentemente a sua capacidade de retenção de informações novas, de aprendizado e de memória ficam prejudicados. Ou seja, algo que todo mundo acreditava, ou quase todo mundo, naquela época, que estava como algo muito eficaz, na verdade era algo completamente contraproducente, ok? Essa aqui é a nossa escola, A gente tem uma plataforma também de cursos, tanto cursos de inglês, de espanhol, de francês, de italiano, de coreano, de alemão, de latim, de japonês, de russo, mandarim e muito mais, tá? Por chegar aí, Se você quiser mais informações, é só você acessar o link que tá aqui na descrição do vídeo. Lembrando também que a gente está em período de Black Friday, tá? Então a gente está num período especial, onde está rolando uma promoção especial. E como já vou falar isso aqui de uma vez, isso é muito importante, a equipe me passou um aviso aqui antes da aula, que é o seguinte:
Os links estão aqui na descrição do vídeo, tem muita gente interessada e as vagas de fato já estão se encerrando. Então, se você quiser, você já entra no link, por exemplo, que você tem interesse ali, tá? Quero pegar, por exemplo, plano anual, plano vitalício, você entra no link e você já cai ali direto na página, porque ali a gente já está prestes a fazer a virada de preço, justamente porque as vagas estão acabando, então eu já não vou comentar de preço também na nossa aula, justamente porque já está para virar, então a informação vai envelhecer de forma muito rápida, ok? Então, lembrando que todos os links estão aqui na descrição do vídeo. E, incrivelmente, eu estou chocado, eu estou sem acreditar. Aqui para vocês a transmissão tá incrível, porque eu tô olhando aqui no outro retorno da live, tá funcionando, mas no meu retorno tá muito engraçado, que eu tô tipo assim, eu tô congelando a cada meio segundo de fala, mas vamos seguir, né? O importante, se vocês estão vendo de forma nítida e não tem nenhum tipo de problema na transmissão, então tá tudo certo, mas eu vou mexer nisso também quando a live terminar. Eu tô desconfiado que o tamanho que eu coloquei do envio da informação ficou grande demais, e aí eu vou fazer essa mudança. Matheus comentou aqui, já adquiri seus cursos, até agora estou gostando bastante das aulas. Muito obrigado, Matheus, seja bem-vindo, tamo junto demais, e depois me conta qual idioma você está estudando e quais você pensa em estudar no futuro também. Vamos falar então sobre 3 formas de como você vai lidar com a procrastinação. A gente precisa ter alguns avisos importantes nessa aula, porque procrastinação não é uma receita de bolo, não é algo assim, tudo redondinho, bonitinho, que você tá aqui, ó, toma aqui, ó, isso aqui é a receita da procrastinação, você vai lidar com ela, você vai fazer o manejo dela, você vai lidar com todas as questões relacionadas, com tudo relacionado à procrastinação, tá aqui a lista, né? É só você seguir, pronto, resolveu. Não é assim que funciona com procrastinação. Na verdade, a procrastinação, ela é algo muito mais complexo, porque muitas vezes ela vem como um resultado de algumas situações que acontecem na sua vida em geral, tá? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala de procrastinação. Por quê? Vamos iniciar com o primeiro aviso importante da aula. Existem dezenas de motivos pelos quais uma pessoa, um aluno, ele vai procrastinar uma tarefa. Ele vai procrastinar uma sessão de estudos, ele vai procrastinar uma tarefa, ele vai procrastinar uma atividade. Não tem como a gente abordar todas, não tem como, né? Então a gente não vai entrar aqui em casos específicos, como por exemplo TDAH, a gente não vai entrar em casos específicos demais, mas a gente pode falar sobre eles também, tá? Inclusive, se vocês quiserem uma parte 2 dessa aula, onde eu me aprofunde mais sobre esses temas, é só falar que com prazer a gente prepara a aula e a gente segue, tá bom? Mas é importante mencionar que não tem como falar sobre todos os motivos, até porque a gente está falando de algo multifatorial, né? São diversos motivos que compõem ali a equação que vai chegar ao resultado de procrastinar, tá bom? Isso é muito importante. Farol comenta, adquiri o curso semana passada, mas é difícil sentar a bunda e concentrar para estudar. Confesso, quando tinha 12 anos, era muito mais fácil. Farol, pode ter certeza que quando a gente fala sobre comparação, principalmente quando a gente fala sobre tenra infância, infância em geral, a nossa adolescência, a nossa juventude ali, juventude no sentido assim, dos anos bem ali da adolescência, para entrar ali, por exemplo, no ensino médio, é muito comum que a gente faça esse comparativo e a gente fica assim, caramba, eu tinha muito mais facilidade para poder sentar e estudar. Mas a gente precisa entender que durante a vida, durante a caminhada de uma pessoa, tanto acadêmica quanto profissional, existe um acúmulo de responsabilidades. Então, a partir do momento que você vai ali, né, pouco a pouco adicionando responsabilidades, caramba, eu preciso tirar boas notas na escola, eu preciso passar no vestibular, eu preciso fazer algum curso, alguma parte profissionalizante, eu preciso aprender sobre um trabalho novo, eu preciso fazer um treinamento numa empresa, enfim. À medida que a gente vai avançando na vida, nessa passagem de tempo da vida, é muito comum que haja um acúmulo de responsabilidades em funções. Então você passa ali, por exemplo, a
ter, às vezes, um relacionamento romântico que você vai ter que ter uma tensão. Você escrevendo um projeto para a faculdade, um TCC. Você está, por exemplo, iniciando uma carreira nova, você está fazendo uma transição de carreira, você está abrindo uma empresa, você está tentando passar no vestibular, você está na autoescola. Então, quando a gente começa a olhar na vida, é muito comum que a gente faça esse comparativo e é total, é muito... Seria estranho se a gente não fizesse. Porque nessa época, normalmente, é o famoso, né, que a gente brinca, a gente não tinha boleto, né? A gente não tinha boleto para poder seguir ali e pagar. Então, quando a gente fala sobre crianças e adultos, a gente aprende de formas diferentes. Adultos têm um formato de aprendizado um pouco mais inclinado, na verdade não um pouco mais, né? Completamente inclinado, né? Muito mais inclinado a digamos assim, a uma parte B, enquanto crianças normalmente para uma parte A. E aí onde pega, porque a gente vai e coloca só o peso em cima disso, quando na verdade, quando a gente fala sobre adultos e crianças, em aprendizado de idiomas, a gente na verdade está falando que existe um acúmulo muito maior de um adulto, e a criança basicamente, a função, né, da rotina dela é se engajar em tarefas recreativas e também seguir o seu aprendizado, né? Então é interessante perceber, pode ficar, né? Pode ter certeza que a gente vai trazer algumas técnicas aqui na nossa aula que provavelmente vão poder te ajudar em relação a algumas estratégias. Ju comenta, também já adquiri os cursos, agora é com tudo com inglês e francês. Perfeito, tamo junto, gente. Muito obrigado. Vamos lá, então. Aviso de número 2. Isso é muito importante, tá? Isso aqui é um dos seus inimigos se você não tiver todo um relacionamento, certo? Um relacionamento adaptativo com essa ferramenta. Se essa for sua ferramenta de estudos, a gente tem que ter alguns cuidados a mais. Não significa que é algo que vá pronto. Agora eu tenho um problema, é uma bomba, é uma batata quente que está aqui na minha mão. Não é isso. Mas é certo que, a partir do momento que a gente está falando que isto daqui, tá? E eu já vou trazer essa curiosidade aqui para vocês. Isto daqui está no ambiente, tá? Ó, tá aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Está aqui do meu lado. Vamos conferir aqui o aviso. Dados recentes demonstram que o simples fato de o celular estar no mesmo cômodo que você, a sua vista, já prejudica o seu nível de produtividade. Caso alguém queira estudar, entender mais sobre isso, porque essa informação pode ser sim uma informação impactante, tá aqui, gente, cortou, mas também tá no link na descrição, o link desse artigo, em específico desse artigo, desse estudo, está aqui no link, está na descrição desse vídeo. Então, caso você queira estudar, ler esse artigo, ele tá aqui, tá? E eu acho que é um artigo, assim, essencial. Não tem como a gente iniciar sobre procrastinação sem falar o que é o dano do celular, tá? Eu só tenho o celular para estudar. Não tem problema. A gente vai fazer uma adaptação, tá? A gente vai colocar no modo não perturbe. A gente vai, por exemplo, colocar o WhatsApp numa caixa, numa pasta, certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu conferir aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, porque tem um recorte ali, né? Mas aqui, dentro da minha central de notificações, bem aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo, tipo, clicar aqui, isso, perfeito, aqui, ó, exatamente onde está aqui, ó, isso aqui é japonês, está em japonês e significa shigoto. Shigoto significa trabalho, então esse é o modo que eu coloco quando eu vou estudar. Na verdade, quando eu vou trabalhar, isso fica um tempão. E aí vocês podem perceber, olha que interessante, vocês podem perceber que todos os aplicativos que estão no meu iPad, eles somem. Só ficam os essenciais para poder trabalhar. Então, praticamente não tem quase nada no iPad, justamente porque a gente está falando que ele fica totalmente no modo trabalho, então ele arranca todas as notificações. Então, assim, o mundo pode explodir agora. É por isso que às vezes eu falo assim, pessoal, eu estou conversando com a equipe. Olha o que acontece. Olha o que acontece com o celular. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu vou conseguir mostrar para vocês. Isso aqui é o meu celular normal, sem o modo. Eu acabei de desativar o modo, certo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Deixa eu esperar aqui o retorno da câmera, peraí. Isso aqui, ó, as notificações, estão vendo? As notificações. Então tem ali... Eu tiro tudo do WhatsApp pessoal e do Instagram. Eu tiro isso tudo da vida. Então, assim, o mundo pode explodir que o Instagram pessoal
E perdão, o Instagram, né? Eu só tenho dois, é o da psicologia da linguística, da poliglossia, como poliglota, e o WhatsApp pessoal e o Instagram, o mundo pode explodir que eles não vão aparecer a notificação, não vão. Só ligações, se eu não me engano, e muito específicas. Agora, reparem que aqui, por exemplo, né, tem as notificações, tem as coisinhas, né, com os números, né? Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Então, tem aqui os números, as badges, né, que a gente fala em inglês, com a parte em vermelho ali sinalizando o número de notificações. Eu cliquei aqui no modo trabalho, olha o que aconteceu. Vocês conseguiram perceber a diferença? O modo trabalho, não só agora, o mundo pode explodir, que nada vai tirar minha paz, nada vai me perturbar, nada vai chamar a minha atenção, mas reparem que também as bolinhas vermelhas sumiram. Eu não vou entrar nessa parte também, mas essa bolinha vermelha, ela tem uma função, tá? Essa bolinha vermelha tem a função de chamar. Eu não sei se vocês já repararam quando eu posto stories e coloco uma setinha vermelha, tá? Uma setinha vermelha que fica fazendo assim, ó. Fica, tipo assim, sinalizando assim, ó. Tup, 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 né? Essa setinha vermelha, ela tem um propósito também, tá? Alguns estudos sugerem que quando você tem um ponto ali, principalmente em movimento, vermelho, ou que tem algum tipo de interação ali, em uma tela que não tem ali, por exemplo, tanto vermelho mais, enfim, você tem uma possibilidade, uma probabilidade de você chamar a atenção da pessoa. Então, não é à toa que o pontinho é vermelho, tá? E aí tá no modo para poder estudar. Isso aqui é importante porque quando a gente fala sobre estudar com o celular, e o celular é a sua ferramenta de estudos, você precisa se adaptar um passo a mais para que ele não se torne um distrator, tá? Então aqui a gente vai usar uma palavra agora, uma palavra inclusive muito bonita que você pode usar com seus amigos, com alguém, quando você for comentar assim, ó. Para trabalharmos bem, para estudarmos bem, precisamos remover distratores, tá? Distratores. Outro distrator muito comum, que muita gente muitas vezes não sabe, é a música, só que a música ela tem um cuidado muito especial. A música, se ela tiver letra, e uma letra que você entenda, principalmente no idioma que você entenda, ela é um distrator de nível extremo, tá? Agora uma música baixinha, sem letra, apenas ali um instrumental, algo muito leve e muito baixinho, não tem grandes possibilidades de te atrapalhar, nada do tipo. Agora, se você escutar um rock pesado, tá? Enquanto você estuda, alguém, né, infelizmente, lamento informar que isso não é muito produtivo, tá bom? Isso realmente um distrator. Então, o celular, sempre que estiver na sua presença ou à sua vista, se for a sua última a ferramenta essencial de trabalho, você não pode ficar sem ali durante uma sessão de estudos, ou você vai utilizar, você vai precisar fazer essas adaptações, tá? Não precisa, durante o meu trabalho, aqui na live, eu preciso conversar com a equipe, preciso fazer alguma coisa, isso aqui fica muitas vezes carregando ali, né, distante, tá bom? Então é importante mencionar que o ideal é tirar da sua vista, ok? Sam comentou, você falar à vista fez total diferença, porque eu moro numa kitnet de um cômodo só. Sim, tem muita gente, porque tem muita gente que gosta de usar o termo, colocar na gaveta, mas eu fico preocupado, por exemplo, eu não tenho gaveta aqui, né? Então eu não consigo, por exemplo, colocar na gaveta para poder não distrair, mas colocar na gaveta é outra estratégia muito eficaz em relação a isso também. E comentou, good evening, por aqui, good morning, já tô com café, né? Aqui já é quarta-feira de manhã. Um pouco atrasado, mas aqui estamos. Conheci seu curso esse mês e já adquiri. Vamos juntos, estamos juntos, Igor. Muito obrigado pela confiança. Sejam bem-vindos. Lembrando, pessoal, deixar um like aqui na live para poder ajudar o YouTube a mostrar que esse conteúdo é relevante para pessoas que estão interessadas em estudar idiomas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é um ponto importante, né? Se você usa, sim, o celular, por favor, né, desconsidere a parte do dispositivo em relação a estudar, mas lembre-se que se você estuda através do celular, você precisa ter esse espaço a mais, você precisa desligar as notificações, colocar no modo não perturbe, adaptações, tirar os... tanto na parte do iPhone como na parte do Android, você remover os aplicativos, não deletar, tá, gente? Mas nesse modo não perturbe, você colocar a função para que você não veja esses aplicativos. Arrasta, coloca numa tela diferente,
faça alguma coisa, né? Mas não deixe aquilo perto de você. Instagram e WhatsApp, acho que eles vieram para não deixar a gente estudar, né? Para tudo que a gente for falar aqui agora, tudo, sem exceção, tá tudo. Deixa eu colocar aqui, ó. Para cada estratégia, eu vou colocar aqui a palavra tudo. Para tudo que nós formos falar, a gente tem 3 pilares que a gente precisa respeitar, tá bom? Tudo, 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 tudo. Quando a gente fala sobre uma tarefa, tá? Que vai ser executada, a gente precisa se lembrar de que essa tarefa, ela precisa ter como 3 pontos importantes. Isso aqui não são os 3 pilares da fluência, tá? Isso não tem a ver com os 3 pilares da fluência. A gente precisa ter uma quebra da tarefa. Essa tarefa, gente, eu preciso abrir aqui o coração com vocês. A gente não tem uma tendência natural a ser um bom planejador. Infelizmente, a informação pode acabar doendo um pouco, mas nós não somos bons planejadores no sentido de planejadores que nós vamos ter uma característica muito estratégica para a gente poder fazer um plano, uma estratégia, uma execução de uma tarefa. É por isso que a gente precisa colocar, já ouvi falar sobre isso, assim, coloca o plano no papel, né? Você precisa escrever sobre o plano, colocar as etapas, organizar. É a nossa tendência natural, tá? Já enxergar muitas vezes o resultado daquela tarefa. E isso é um baita problema. Porque se eu, por exemplo, falo, caramba, eu preciso estudar. Desculpa, gente. Eu me recuperei de um leve resfriado, que eu fiquei até sem voz semana passada, mas aqui a garganta pegou. Imagina, por exemplo, você vai estudar para uma prova, você vai estudar para o Enem. Você vai estudar para um vestibular, você vai estudar para alguma coisa, você vai estudar para autoescola, como eu estou fazendo aqui a conversão de carteira aqui no Japão. Você vai estudar. A gente naturalmente só enxerga o resultado final. Passar na prova. Sentar ali na frente da prova para poder fazer a prova. Aquele tanto de questões que a gente precisa resolver. Então, a gente muitas vezes enxerga o resultado já como parte do plano. Só que o resultado é o final do plano. A gente tem uma tendência natural a não fazer uma quebra de tarefa, tá? Então, vou te dar um exemplo. É uma coisa muito simples, tá? Uma coisa muito simples, mas eu vou estudar amanhã durante 20 minutos, durante 30 minutos, durante 40 minutos. É uma coisa muito simples, mas você preparar o ambiente de estudos é a primeira etapa. Né? É a primeira etapa, é uma quebra de tarefa. É uma quebra de tarefa. Você vai limpar a mesa, ela tá cheia de coisas. Não adianta você sentar para estudar, e aí você vai sentar para estudar, você tem que tirar um tempo para poder arrumar a mesa. A não ser que você planeje, fala, eu não tenho tempo agora, quando eu for estudar eu vou limpar a mesa. Você tem que ter isso no planejamento. Por quê? Você vai sentar e tal, qual o livro que eu vou pegar? Qual o conteúdo que eu vou fazer? Ixi, onde que eu parei? Qual aula? Olha só, olha como tá solto, olha como não tá estratégico. Tudo isso é barreira para você não entender. Eu vou mostrar para vocês, eu tenho aqui a mochila, mostrar um nível, uma curiosidade para vocês. Essa aqui é a minha mochila do dia a dia, quando eu preciso fazer alguma coisa, preciso resolver alguma coisa. Aqui já fica a garrafa, eu não vou trocar água aqui agora, mas eu troco a água sempre. E aqui fica a garrafa de café, ela tá ali para eu limpar, para eu poder lavar. Essa mochila é que eu uso para o que eu for resolver, por exemplo, alguma coisa relacionada, seja estudos ou seja trabalho, certo? Então ela já fica pronta, ela já está com o notebook pronto, carregado aqui dentro. Ela já tem, por exemplo, livros, cadernos. Eu vou precisar, por exemplo, de bateria. Já tem bateria aqui, caneta, lápis, enfim, toda essa parte. Carregador também, se precisar. Toda essa parte também. Só que eu não sei por que eu carrego isso aqui, porque isso aqui não é o carregador aqui do Japão, mas eu atualmente estou deixando isso aqui. Aqui eu tenho que tirar isso daqui. E aí eu faço uma meta de proteína por dia também. Então a coisinha a shakeira, a gente fala isso assim em português, a shakeira? A gente fala em português assim? Alguém me oriente nessa parte. Aquela garrafinha que a gente coloca o whey, né?
eu tenho uma pequenininha, que ela também tá ali, já lavada, e que ela vai aqui dentro com a quantidade. Eu sei que é um nível até meio exagerado, né, talvez de organização, mas é porque eu não posso, se eu falar assim, caramba, eu vou ali num café, eu vou ali fazer alguma coisa, eu vou ali resolver alguma coisa de trabalho, de estudo, eu não posso reorganizar a mochila de um jeito, tipo assim, agora eu vou fazer tal coisa, ela tá pronta. Ela tá pronta. Eu literalmente pego e vou. Pego e vou, certo? Então, é só uma demonstração pra vocês que se você não tiver uma quebra de tarefa, você tem uma barreira a enfrentar, tá? Você tem uma barreira a enfrentar logo no início da sua tarefa, tá bom? Agora eu tô na curiosidade pra saber se é shakeira ou não. Segundo ponto, ambiente preparado. Se você não preparar o ambiente, que é tá vendo como que tudo conectado, né? Já comentei sobre ele. De você preparar o ambiente que você vai estudar. Igual, por exemplo, eu vou estudar e eu acabei de descobrir que tá todo mundo aqui em casa e tá todo mundo conversando em voz alta, eu não tenho privacidade nenhuma, né? O ambiente preparado tem muito a ver com o horário. Então, o horário de estudos, gente, é muito teste, erro, acerto, teste, erro, acerto. Tem gente que fala assim, eu vou estudar depois do trabalho. Você chega depois do trabalho, você está completamente cansado. Como que você vai estudar depois do trabalho? Entende? Então, é importante... Claro, é só um exemplo, tá, gente? Tem gente que gosta de estudar depois do trabalho, porque a gente não se importa, às vezes, com um pouco do acúmulo do cansaço durante o dia. Não é isso. Mas a questão é, você precisa testar. Olha, eu estudo de forma mais produtiva de manhã, eu rendo mais de noite, não de noite, porque a gente não é noturno, né? A gente não é uma espécie noturna. Mas, por exemplo, lá para 7 horas, para 6 horas, 8 horas, eu consigo render porque a casa está silenciosa, né? Ou então, por exemplo, eu estudo de tarde, porque meus filhos estão na escola, porque a casa está vazia, ou porque eu estou no escritório e eu tenho uma pausa ali de 1 hora. São todos exemplos que eu quero trazer para vocês, né? Ou, por exemplo, eu estudo, eu estou na faculdade o dia inteiro, e aí, de tarde, eu tenho um intervalo entre uma aula X, Y, Z, eu posso ir à biblioteca da faculdade estudar, coloco meu fone e estudo. Olha um exemplo. Você precisa entender, você precisa ser conhecedor da sua rotina. Se você não for conhecedor da sua rotina, não tem como você quebrar a tarefa, não tem como você preparar o ambiente. E aí você tem que saber a ação mínima para você poder trabalhar. Um dos motivos pelos quais a gente implementou a plataforma nova de estudos foi porque a gente queria trazer aquela versão assim, continuar assistindo, que era uma função muito importante em relação ao atrito, porque quando a gente tem aquele continuar assistindo, tudo fica muito mais prático. O aluno clica e ele segue. E é um dos motivos pelos quais, inclusive, a equipe trouxe, Fernando, vamos trazer, vamos implementar, né? Vamos fazer essa troca para justamente trazer e facilitar no estudo. Então, tudo que a gente fala sobre isso é realmente pensado quando a gente fala, por exemplo, de eu vou assistir Netflix, continue assistindo. Isso é tudo para reduzir o atrito justamente dessa parte mínima. E uma curiosidade é que o atrito ele está concentrado na primeira parte da tarefa, tá? Eu já vou entrar nesse detalhe com vocês. Então vamos lá. Primeira estratégia para lidar com a procrastinação. Essa regra tem 2 versões, tá? Ela tem a regra dos 2 minutos e a regra dos 5 minutos. Você usa a que você quiser testar primeiro, tá bom? Essa regra dos 5 minutos, ela diz o seguinte. Eu já vou entrar na explicação dela, porque vai ficar mais fácil pra gente poder falar. A procrastinação, ela tem como maior barreira o começo da tarefa, tá? Isso é interessantíssimo. Tudo que você vai fazer, o começo é o que pega. Só que a partir do momento em que você começar a fazer, automaticamente há uma tendência natural de você perceber, caramba, isso aqui tá fluindo, não há o atrito que eu esperava, ou eu passei do atrito. Você inicia a tarefa é engajar. Um clássico disso é você ir pra academia, não quero ir pra academia hoje, tá, não sei o que tal, os problemas que seja o caso, né? Não quero. Você chega e faz um treino, excelente, né? Ou então, nossa, não queria sair da cama hoje, tá aqui, tá frio. E tá muito frio, inclusive. Hoje eu acordei, não queria ficar na cama não, mas é só um exemplo, né? Mas tava 5 graus quando eu acordei. Socorro, muito, muito frio. Esse outono tá com cara de inverno e ninguém me contou. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fala, caramba, eu vou ficar ali e tal. Aí a pessoa vai, levanta e fala, caramba, meu dia foi incrível. Aí
a gente vai começar a se questionar em relação a isso. Tá, o dia foi incrível, mas você queria ter ficado dormindo mais 10 minutos? A academia foi ótima, mas você estava com... não sei se eu vou e tal. Porque a barreira inicial da procrastinação está nisso. Então, se você pular de vez e tentar tirar esse atrito para você iniciar a tarefa o mais rápido possível, e aí tem vários recursos, né? Tem esse aqui foi um dos que eu trouxe recentemente pro repertório, pro arsenal aqui de estratégias. É um reloginho bem legal. E é um relógio onde... Deixa eu colocar aqui, peraí. É um relógio onde você tem aqui os marcadores. Então ele tem... É um relógio Pomodoro, na verdade. Então ele tem 5 minutos, né? De acordo com o que eu vou girando aqui, né? 10 minutos. Então aqui, esse aqui é o de 15, eu imagino. Não, de 30 já. O de 15 ele não tem. De 30... E aqui o de 60, né? Eu sinto falta do de 15, porque eu gosto muito de fazer Pomodoro blocos de 15. De 60. Aí ele tem as informações aqui de alarmes, de disparos e tudo. E a gente tem um cuidado muito grande quando a gente fala sobre Pomodoro, porque a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação ao nível que a gente vai colocar a nossa confiança no Pomodoro, depositar tudo no Pomodoro. Deixa eu desligar que você gosta, tá apitando. Por quê? Porque o Pomodoro, a técnica Pomodoro, quer você fazer ali um estudo de 30 minutos, 45 minutos, 50 minutos, 25 minutos e fazer uma pausa. Então, a cada... Isso é a cadeira, isso não é alarme, não. Fez o barulhinho aqui. Então, você fazer um bloco de estudos e fazer uma pausa. Fazer um bloco de estudos e fazer uma pausa, isso se chama técnica Pomodoro. É uma técnica muito boa para procrastinação, se você gostar do estilo, tá? Inclusive eu faço, é muito boa, eu gosto pra caramba, mas você precisa testar para ver se você vai gostar, se adaptar. Normalmente as chances são altas de você gostar. Mas se você não gostar, não tem problema, existem outras técnicas. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente vai usar a técnica Pomodoro quando você for estudar, mas não se prenda a virar uma regra rígida. Se você, por exemplo, percebe que a sua atenção ali está concentrada por 30 minutos e depois você dispersa, não vai ficar tentando Pomodoro de 50 minutos, de 40 minutos, deixa nos 30, né? Foca bastante nessa parte também, tá bom? Então, a tendência inicial de uma tarefa é que a barreira de início seja a principal. Então, reparem aqui, vamos supor, isso aqui é a tarefa que você vai fazer, certo? Obrigado, gente. Obrigado aí pelas mensagens. Eu tô vendo aqui, e aí a gente vai interagir daqui a pouco. Então, vamos imaginar que isso aqui é o começo da tarefa, né? Reparem que no gráfico, como que a gente está falando, né? Que o início da tarefa, a gente inicia aqui, né? A gente está ali produtivo, a gente está ali, né? Iniciando tudo, mas a gente tem um atrito muito grande, porque a gente já começa, muitas vezes, a tarefa já pensando ali numa parte dela que às vezes não é a ideal para você começar. Então é muito importante que a gente tenha um cuidado muito grande, tá? Um cuidado muito grande quando a gente fala no início de uma tarefa, para você planejar. Olha, então, por exemplo, eu vou começar a minha sessão de estudos, né? Eu vou preparar, eu gosto de tomar café, eu gosto de tomar um chá, eu gosto de tomar um suco, eu gosto, né? Prepara, né? Pega a sua água, pega o seu suco, pega o seu café. Tem gente que não estuda sem um café, né? Evitem depois das 4 ali da tarde, tá, gente? Porque por mais que você tenha a impressão que o café não vá te prejudicar no sono, tá? A cafeína não me afeta. Na verdade, ela tá afetando o seu ciclo do sono. Mesmo que você consiga pegar no sono, digamos, de uma forma que aparentemente soe natural, pareça natural. Então, um cuidado especial é que quando você toma café numa sessão de estudos, que depois ali das 4, no máximo, você já pare, tá? A gente, na verdade, a ideia ali depois das 2, 3, você já começar completamente a reduzir ou parar, tá? Mas depois das 4 é completamente, assim, fala em japonês, é dame, tipo assim, ó, não pode. Porque senão você realmente tá prejudicando muito a sua ciclagem das fases do sono que acontecem de noite, e essas ciclagens, elas são fundamentais para que você acorde bem, para que você acorde descansado, tá? Então, não tem como, eu tomo café até 8 horas da noite e eu não sinto nada, eu vou dormir bem. Você pode até se sentir bem para dormir,
pegar no sono rápido, dormir ali e tal, mas você internamente não está fazendo a ciclagem da forma ideal, porque justamente a cafeína, ela tem todo um trabalho, né, de segurar ali algumas percepções que o seu corpo tem de cansaço e tudo. Então, na verdade, você não está tendo sono de qualidade ideal se você toma cafeína depois das 4 horas da tarde, tá bom? Isso é muito importante. Na verdade, até um pouco antes, mas vai reduzindo e vai seguindo, né? Então, quando você inicia a tarefa, coloca toda a tarefa em microetapas, que isso vai facilitar pra caramba para que você a inicie, tá bom? Então, você pode usar esse tipo de relógio, você pode usar o próprio timer do celular se você quiser, né? Ou você tem os timers, né, que o próprio celular tem aqui, deixa eu colocar aqui para vocês. Então você pode, né, definir tempos que você quer para você poder estudar e você vai seguindo, né? Então você tem vários timers que você pode criar para você poder estudar e, é claro, sempre com cuidado se o celular for a sua única forma de estudos, né, o seu único timer que você tiver ali, né, você tenha um cuidado especial para que ele não seja um distrator, né? Existem sites que fazem esse trabalho também, tá? Tem sites que fazem esse trabalho, tem vários sites que você pode usar ali como cronômetros dos seus estudos. Estratégia número 2, né? Essa aqui é bem legal, essa aqui é uma estratégia muito interessante, que basicamente algo muito recente no universo de como lidar com procrastinação, de como deixar a sua sessão de estudos mais dinâmica, mais leve. E é um site, na verdade são vários sites que fazem isso, tem como você pesquisar por vídeos no YouTube também, tá? Tem um aplicativo também em relação a isso, eu quero mostrar aqui para vocês, mas é basicamente um site, um aplicativo, que você vai usar para você fingir, entre aspas, ali, né, simular uma viagem. Então você tá ali no avião, você tá ali, aí você às vezes corta ali, pega, eles vão pegar o seu cartão de embarque, né, você passa assim como eu falo, o cursor do mouse na tela ali, por exemplo, eu uso no computador, para você poder fazer. E aí você tem, né, tem vários, tem para iPad, tem para celular, e aí você pode usar esses aplicativos, lembrando, para tomar cuidado para que não haja distratores, tá? Você pode usar para simular essas viagens. Então, por exemplo, vamos imaginar que você seja em São Paulo. Aí você fala assim, vou viajar até o Rio, né? Então, tipo assim, o aplicativo simula ali, fica aparecendo um aviãozinho no mapa, né? E você pode colocar vários barulhos leves, muito leves no som. Por exemplo, o som da turbina do avião, bem fraquinha, ou nada. Enfim, coloque o que for mais leve, mais tranquilo e bem baixinho, tá, gente? Bem baixinho. E aí você pode deixar ali para você poder começar e seguir as sessões de estudos. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui um exemplo para vocês. Aqui são os timers, né, que eu mencionei, tem vários tipos, né, que você pode pegar. E esse aqui é o aplicativo que eu tenho usado. É muito legal porque você tem um histórico dos voos. Então, por exemplo, Tóquio não é aqui, tá, gente? Tóquio não é aqui, Tóquio tá mais para cá. Só que nesse momento eu tinha voado, tipo assim, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá. E aí, tipo assim, eu vou pegando voos de 30, 40 minutos, tudo isso simulando no aplicativo, tá? Você vai fazendo as rotas, certo? E aí tem tipo 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E você pode usar justamente para você poder controlar o tempo das suas sessões de estudos. Então o avião vai chegando, pousa e tal, é bem legal mesmo, sabe? Aí você escolhe o seu assento, o motivo que você tá ali no voo, é bem legal. Aí o voo começa, né? Aí o aviãozinho sai, ó. O aviãozinho sai, ele tá ali voando, tanana, tanana. Você começa a aprender a duração dos voos para tudo quanto é canto, né? E aqui, olha só, ele fala, né? Ó, tempo restante, 31 minutos. Então, isso aqui é uma sessão de estudos que você vai deixar e você deixa aquilo ali, né, nos bastidores. Isso faz o quê? Isso deixa a sua sessão de estudos mais leve, deixa as sessões de estudos
com uma previsibilidade maior, né? Então, não é só um cronômetro, né? Você tem algo ali que também está interagindo, que é interativo, que é leve, para você poder também aproveitar, né? E estudar. É bem legal mesmo, super recomendo para vocês testarem. São formas leves de você deixar suas sessões de estudos mais atraentes, porque, lembrem-se, quanto mais agradável for a sua sessão de estudos, ciência do comportamento, existe uma maior probabilidade de aquele comportamento acontecer novamente. Então, quanto mais agradável, acho que melhor vai ser a palavra que eu vou usar aqui com vocês. Eu estou simplificando alguns termos. Mas mais agradável ali, mais leve, mais prazerosa for a sessão de estudos, existem mais probabilidades de que ela volte a acontecer de novo. Se ela foi chata, enjoada, ela foi desorganizada, ela não teve uma preparação, minha voz tá falhando. Já vou avisar pra equipe assim, gente, minha voz tá falhando, lascamos aqui essa semana. Mas ela tá de novo, igual na outra semana, 2 semanas atrás. Então, tipo assim, se ela foi ali, aquela coisa desorganizada, o ambiente, aí barulho, aquilo é estímulo aversivo, né? Estímulo aversivo na psicologia é quando você vai, por exemplo, lidar com alguma coisa, simplificando aqui, lidar com alguma coisa, e aquilo ali, por exemplo, não tem uma resposta, algo que é agradável a você, então a presença daquilo ali, né, vai te afastar, inclusive, de reproduzir aquele comportamento. Então, de uma forma simplificada aqui. Então, a gente está falando que a sessão de estudos tem que ser algo agradável, porque se ela tiver elementos desconfortáveis, você vai se afastar dela, você vai fazer uma evitação dela e não uma aproximação em relação à sua sessão de estudos. E por fim, né, uma forma muito legal de você lidar com as suas sessões de estudos, para todo mundo que tá aqui, é uma forma bem interessante, eu coloquei uma formiguinha aqui só pra mostrar para vocês que são as microtarefas, mas você trabalhar a sua sessão de estudos como se ela fosse uma receita culinária, né? Então você vai pegar ali, por exemplo, a sua sessão de estudos, não tem quando a gente define de forma muito clara, lista de ingredientes, modo de preparo. Então, por exemplo, lista de ingredientes, preciso do iPad, do tablet, do caderno, da caneta, você lista, né? É claro que a primeira vez é tipo assim, é só pra gente poder ilustrar ali, a gente começar a pensar. Essa lista de ingredientes você precisa fazer todas as vezes, né? Mas, por exemplo, café, não abro mão do café, do suco, da água. Eu sempre tenho os dois, por exemplo, olha só. Na verdade, quando eu gravo aula, normalmente tem mais, normalmente tem suco. É uma coisa que eu faço gravando aula assim, chá às vezes, enfim. Então, se conheça em relação como que você estuda. Você gosta de ter alguma coisa ali, você gosta, por exemplo, de ter... Tem gente que faz isso, né? Muito cuidado com a parte nutricional disso, nutritiva disso, mas coloca uma coisinha ali para poder, às vezes, uma pipoquinha, fez ali até... Nem tem muito sal, nem tem óleo, nem nada, né? Mais ali na água, só para poder ficar ali, né? Tem alguma coisa. Então, se conheça, né? Para você deixar a sua sessão de estudos agradável. É uma sessão mais agradável. Muito cuidado, tá? Com essa parte de beliscando, né, alimentos, porque isso pode acabar prejudicando a parte estrutural em relação da sua alimentação. Então, tenha sempre opções mais... Tá fazendo 5 graus, gente, mas aqui no estúdio tá fazendo 30, não tem condição, não. Eu vou ter que ligar o ar-condicionado. Tenha sempre um cuidado ali, porque senão isso pode acabar desequilibrando a sua ingesta, né, o seu consumo, as suas calorias ao longo da rotina. Então tenha preferência sempre por alimentos ali muito saudáveis, né, com às vezes baixa, quase nenhuma caloria. É muito comum, né, pipoquinha sem óleo, bem sem sal ali, só para dar uma graça na sessão de estudos. Então, você faz, certo? Você faz essa lista e aí você, claro, que olha a lista dos ingredientes, né, da sessão de estudos, depois você vai migrar para o modo de preparo, né? Então, por exemplo, você vai usar a sessão de estudos. Tá, eu vou iniciar aqui com um exercício de escuta. Nossa, uma aluna fez um planejamento sensacional. A gente tem aulas, né, aqui no YouTube voltadas para o planejamento da rotina.
ela viu o planejamento, ela pegou o planner, né? Ela entrou no planner, no plano da Black Friday, ela pegou o planner linguístico, que é o lançamento desse ano, que a gente tem ali, né, explicando como você vai se estruturar. A gente dá exemplos e tudo, ela pegou e mostrou o exemplo dela, simplesmente sensacional. Ou seja, justamente com isso também. Pegando, olha, vou aqui iniciar com exercício de escuta, eu vou iniciar com flashcards para revisar o que eu aprendi na sessão passada. Tenha suas sessões de estudos estruturadas e organizadas para que elas sejam produtivas, mas também sejam prazerosas. Tá? Então, o nosso cérebro, ele, muitas vezes, ele não vai enxergar a tarefa de forma estratégica. Ele não vai. Ele vai, às vezes, enxergar o resultado. E o resultado, às vezes, assusta. Porque quando a gente fala de procrastinação na psicologia, na verdade, quando a gente está com o paciente ali, a gente está falando, a gente fala sobre muito mais sobre, por exemplo, estratégias comportamentais. A gente vai entender, por exemplo, crenças subjacentes em relação eu não consigo, não sou capaz, ou então isso aqui é muito difícil, né? Então, existem outras situações quando a gente fala de um setting terapêutico, né? Um setting terapêutico. Mas aqui a gente está falando de estratégias comportamentais dentro da aplicabilidade do universo de idiomas, né? Então o nosso cérebro ele vai ter a tendência de enxergar o resultado final. E o resultado final, às vezes, para falar, caramba, isso aqui é muita coisa, não dá, não vamos gastar essa energia, isso aqui dá tempo, isso vai consumir tempo demais, energia demais, então não vamos fazer, né? É como se o seu cérebro fizesse um convite, não vamos fazer, porque isso aqui vai gastar muito tempo, muita energia. Então, essa quebra eu quero fazer, mas a expectativa é que é algo difícil, complicado, gera incerteza e preocupação, né? E o nosso cérebro é uma máquina genial, simplesmente sensacional, perfeita, de economizar energia, né? O nosso cérebro, o foco dele é poupar energia com tarefas que ele não vê que vão produzir resultados interessantes, né? O nosso cérebro tem várias funções. Duas delas que eu gostaria de citar aqui com vocês é essa de economizar a energia para tarefas que vão fazer mais sentido. E aí onde a sua visão da sessão de estudos, se você acha que é chato, que é monótono e tudo, para você deixar essa sessão mais leve através de tudo que a gente está falando aqui e outras estratégias criativas também que você pode criar para deixar a sua sessão de estudos mais agradável. Mas o ponto aqui, a chave que a gente está falando aqui é justamente que um segundo pilar do nosso cérebro é o quê? Psicologia pura isso aqui, gente. Ele é uma máquina de reconhecimento. Então, o nosso cérebro é uma máquina de reconhecer padrões. Você vai para um lugar que você já foi, você reconhece aquele lugar. Você vai, por exemplo, você vê uma pessoa que você já viu, né? Olha, eu vi aqui fulano, né? Eu vi fulano na faculdade de novo, vi fulano ali no lugar de novo. Você viu o rosto da pessoa e você se lembra da pessoa. Uma máquina de reconhecimento de padrões, né? Padrões visuais, sonoros, enfim, de movimentos. O nosso cérebro tem também essa característica. Então imagina se a sua sessão de estudos ela é algo desorganizado, é algo que não foi pensado, não é algo que não foi estruturado. Quando o seu cérebro, então nós vamos estudar, nós vamos fazer a sessão de estudos, ele reconhece aquilo ali como algo que é completamente bagunçado, que não vai fazer sentido. Não vai haver engajamento na tarefa. E lembrem-se, o mais difícil é o início da tarefa, tá bom? Pessoal, a gente encerra então a nossa live sobre como lidar com a procrastinação através de 3 estratégias comportamentais simples, práticas, com esse passo a passo para você introduzir na sua rotina. Lembrando aqui que a gente está em período de Black Friday e a gente já está com as últimas vagas em relação a toda a oportunidade da Black Friday que a gente tem. Então, olha só, a gente está falando sobre um acesso a 8 idiomas, a gente tem 3 módulos, que eles são módulos pagos, que estão disponíveis 100% de forma gratuita na Black Friday, encontros semanais de inglês com a nossa equipe de professores, o Planner de Estudos 2026, que é o grande lançamento desse ano. Então, todos os anos, né, tanto de estudos, como linguista, como poliglota, prática alinhada à teoria, todo esse universo, além do que há de mais moderno, as pesquisas sobre, por exemplo, né, como estudar, quais estratégias são mais eficazes, como planejar a sua rotina, como lidar com a procrastinação, todo esse conhecimento a gente condensou num planner onde ele é um passo a passo que você vai seguir para que você organize seus estudos de forma eficaz, de forma prática, de forma produtiva,
para o ano de 2026, né? Então é um planner completo, tá sensacional, um material assim que a gente preparou com muito carinho, com muito cuidado, muito tempo de preparação para poder entregar para vocês, e ele está por apenas R$1, inclusive, ao longo dessa Black Friday. Então aproveite, a gente está fazendo essa promoção especial. Lembrando que a gente tem encontros para praticar a conversação também, com a nossa equipe de professores. Caso você queira, né, a gente também tem um encontro para tirar dúvidas, que acontece ali toda semana, para você poder tirar dúvidas em relação a alguma coisa que você viu na aula, algum conteúdo que você viu, você queira tirar alguma dúvida sobre algum ponto, você pode também utilizar esses encontros para você poder tirar essas dúvidas, beleza? E lembrando que o nosso planner está unicamente, né, no lançamento da nossa Black Friday, está unicamente por R$1, está especificamente por R$1, mas as vagas já estão encerrando, então se você quiser aproveitar, aproveite a oportunidade, os links inclusive estão aqui na descrição. E um último recado é que a gente tem um sorteio chegando. Em dezembro a gente vai fazer um sorteio de notebook, e esse notebook também vai ser uma ferramenta, claro, é um sorteio, né, então a gente vai ter um ganhador, mas é uma forma também de a gente poder fazer de contribuir para poder trazer mais uma ferramenta para você poder estudar. Então o sorteio de um notebook vai acontecer em dezembro, né? Lembrando que os links para você conversar com o suporte, para você conversar com a equipe, estão todos aqui na descrição do vídeo. E se você quiser dar um passo a mais, nós também temos o plano vitalício, onde você vai poder desfrutar, né? Você vai poder aproveitar e planejar todos os seus estudos de idiomas, de todos que você quiser, porque a gente tem os dois planos, né? O plano anual e o plano vitalício, para você, por exemplo, quer estudar o inglês, mas depois quer estudar o espanhol, o italiano, o francês, e isso vai sim, né, demandar um planejamento ali estratégico de mais tempo. Então você também tem a oportunidade de adquirir o plano vitalício por um preço muito especial, exclusivamente na Black Friday, beleza? Todos os links estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido, por terem participado. Foi uma aula sensacional. A gente se vê, então, na semana que vem. Semana que vem a gente tem o tema vergonha, não é? Perfeito. Como lidar com a vergonha e o medo de falar. Um tema, assim, não tem como, né? É um dos temas que vocês mais pedem, mais relevantes, né? Ao longo de todas as interações que a gente tem aqui. Pessoal, muito obrigado por terem participado, por terem ficado até aqui. E a gente se vê, então, semana que vem, na nossa próxima aula, beleza? Um abraço, galera, e até mais. Tchau.